Fala aí, molecada do nono ano. Como é que vocês estão? Tudo certo aí? Espero que vocês estejam bem. Espero que estejam se cuidando também, cuidando de quem está com vocês em casa. Às vezes mora com o vô, com o pai, com a mãe, com um tio aí idoso, né? Pessoal idoso. Vocês, por favor, tomem muito cuidado, porque a gente pode levar o vírus para casa na sola do tênis, viu? Não precisa muito não, é na sola do tênis. E celulares, qualquer objeto que vocês estiverem carregando por aí, skate, bola, sei lá, que vocês estiverem carregando por aí, né, mochila, tudo isso pode levar o vírus para casa. Então tome muito cuidado se for sair de casa, se higienizem bastante, passem álcool em gel em tudo que vocês chegarem em casa, no celular, na bolsa, na mochila, na roupa, tá? Põe a roupa para lavar, toma banho, porque o negócio é sério, pessoal, é sério mesmo, viu? Não cair nessa história aí não de que é gripezinha, de que não conheço ninguém que tá doente. Tem muita gente doente sim, viu? Tem muita gente doente. Então tome muito cuidado porque as coisas não estão de brincadeira, certo? Bom, outra coisa é que vocês agora já têm lá um grupo, eu criei um grupo para vocês, para cada sala, por nono A, nono C e nono D, no Facebook. Então vocês sigam no Facebook lá para poder saber quando vai rolar a atividade também. Vocês agora têm o Classroom, o código do Classroom também está no Facebook, no grupo do Facebook. Se você ainda não está no grupo do Facebook da sua sala, então pede lá para fazer parte do grupo, vou aceitar vocês lá, e lá vocês vão ter as orientações sobre as atividades também, tá bom? Hoje a aula é sobre desigualdades do mundo contemporâneo. A gente vai falar um pouquinho sobre o mundo que nós vivemos e como ele é desigual e por quê, certo? Primeiro nós vamos falar sobre a questão aqui do que são países desenvolvidos. Olha aqui essa imagem aqui que vocês estão vendo, muito bonita. Essa imagem aqui é de Copenhague, na Dinamarca. É uma cidade muito bonitinha, muito simpática. Uma cidade tranquila, vocês podem ver as pessoas andando na rua, sossegadas, sem medo de ser assaltada, sem lixo na rua, sem muito trânsito, né? Pouquíssimo, né? Tem uma moto e um carro na rua, nessa foto. Então vocês podem ver que é uma sociedade bastante organizada, né? Uma sociedade que se organizou bem. E o que seria então um país desenvolvido, né? O país desenvolvido tem algumas características, como eu coloquei para vocês aqui no texto, ó. Maior circulação de dinheiro, que é associação aos investimentos na área social, saúde e educação. Então significa que existe muito dinheiro e as pessoas investem muito no social, na área social. Então saúde, educação, segurança são investimentos bastante fortes nesses países. Países desenvolvidos, como eles têm muito dinheiro, eles também usam esse dinheiro todo que eles têm para que as pessoas ganhem, para que as pessoas tenham mais condição de viver melhor. Então, o país desenvolvido vai ficar nessa característica. Vamos pensar assim que um país desenvolvido é um país mais organizado. Tá? Mais organizado, com mais espaço para as pessoas podem viver mais tranquilamente, sem precisar ter grandes riquezas. Na verdade é isso também, viu, pessoal? A gente tem que lembrar bem que esse fato aí de, sabe, muita gente rica, não é assim, tá? O país desenvolvido não é um país que tem muita gente rica. Um país desenvolvido é que tem muita gente classe média. Essa que é a diferença. Né? A gente aqui no Brasil, às vezes a gente acha que, a gente pensa que aqui no Brasil, um país desenvolvido vai ser o dia que vai ser todo mundo rico. E não é assim. Não vai ser um país onde vai ser todo mundo rico. A gente vai ter muita gente, vai ter muito menos gente pobre. Essa que é a diferença. Ou nos países da Europa, por exemplo, né? Na Europa, que a gente tem como exemplo aí de lugares onde as pessoas vivem muito bem, no Japão, por exemplo, no Japão, na Europa, as pessoas não são ricas lá. As pessoas são classe média, elas têm uma casa, elas têm um carro, elas têm um trabalho, elas ganham o dinheiro delas e é assim que vivem. Então, não cai nessa história de que vai ser todo mundo milionário, vai ser todo mundo rico. Isso é um padrão muito norte-americano, né? Um padrão muito estadunidense, assim, de todo mundo ficar rico. Não é assim. A situação não é... Nem nos Estados Unidos todo mundo é rico, viu? Nos Estados Unidos, uma boa parte da sociedade americana não é rica. Muito grande. A maior parte das pessoas dos Estados Unidos são pobres. São pessoas pobres, não, são pessoas classe média. Né? Então essa que é a diferença. No Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, as pessoas elas não são ricas, elas são classe média. A maior parte delas são classe média. Vive bem, certo? Então isso é um país desenvolvido, onde as pessoas têm uma condição boa de vida. No geral, a maior parte das pessoas. Tem gente pobre nesses países? Claro que tem, mas é muito pequeno, é minoria. Ao contrário dos nossos países subdesenvolvidos, que a maioria são pessoas pobres.
como vocês podem ver agora aqui, ó, países subdesenvolvidos. Olha só a diferença de imagem, né? Nós temos aqui nós vimos a imagem aqui de Copenhague, na Dinamarca. A gente está vendo aqui uma diferença num país africano, né? Essa aqui é a capital de Ruanda, né? Que é uma cidade capital de um país. Vocês podem ver que é bem diferente, né? Onde as pessoas aqui ó, andam na rua, um monte de gente está na rua, aglomerando pra caramba, carregando produtos na cabeça. Vocês podem ver que não tem assim grandes construções, né? São uma situação bem precária. Vocês podem ver que tem moto no meio. É muito desorganizado, pessoas pobres, muitos comerciantes ambulantes. Isso é uma característica muito forte dos países subdesenvolvidos, né? Pessoas no mercado de trabalho informal. Então isso vai fazer com que seja diferente. O sistema produtivo é fraco com investimentos insuficientes em saúde e educação. Então, assim, eles não ganham muito dinheiro. É um país que não consegue se desenvolver, não consegue desenvolver economicamente, não tendo dinheiro, então eles não conseguem investir em saúde, educação e segurança como deveriam investir. Então, vocês podem ver que a grande diferença entre um país desenvolvido e um país subdesenvolvido é um país desenvolvido ele tem investimentos na educação, na saúde, na segurança, ou seja, na parte social. País desenvolvido não é só um país, não é necessariamente um país que tem mega empresas em que está todo mundo aqui com iPhone ou que está todo mundo com PlayStation 5 em casa, né? É diferente. As pessoas elas vivem no país desenvolvido vivem de uma forma digna. Nos países subdesenvolvidos não há dignidade. As pessoas vivem de uma forma bastante precária. A gente pode ver aí nessa pandemia que a gente está vivendo, os países mais organizados, aqueles que têm o melhor investimento em social, que é o caso dos países da Europa, tipo a Alemanha, a França, a Inglaterra, apesar de eles estarem passando por uma pandemia que nem a gente, mas eles estão conseguindo sair de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque é um país que tem um governo forte, que tem um desenvolvimento social forte. No caso dos países onde a sociedade é mais desorganizada, onde a sociedade tem menos investimentos sociais, é mais difícil sair da pandemia, que é o nosso caso. Nós estamos aqui há 3 meses já e a gente ainda não chegou no pico, ou seja, só aumenta o número de mortes. Então a gente está vendo então que isso faz muita diferença. Quando um país realmente tem investimento nas pessoas, a situação é melhor. E quando temos governo de verdade, né? Que agora a gente não está sem. Nós temos um governo que não ajuda, além da pandemia, o governo não ajuda. Para a gente poder classificar os países em desenvolvidos e subdesenvolvidos, é necessário então a gente encontrar um índice. O que seria esse índice que nós vamos encontrar aqui? É o índice chamado de IDH. O IDH, então, é um índice social, índice que a gente vai ter para a gente classificar os países em desenvolvidos e subdesenvolvidos. E o que seria esse IDH? Vamos ler aqui, ó. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma unidade de medida utilizada para definir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade nas questões de educação, saúde e renda. A utilização de um índice que envolvesse outras variáveis, que não somente a questão econômica, ocorreu pela primeira vez em 1990 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, ou PNUD, como queiram. Esse indicador foi criado pelo paquistanês Mahmoud Ulhaq e pelo indiano Amartya Sen. Então, o IDH foi uma alternativa da gente poder analisar o mundo a partir de critérios diferentes que não fossem só rico e pobre. Então, assim, antigamente classificava os países entre ricos e pobres. Qual é o país rico? O país que ganha muito dinheiro. Qual é o país pobre? O país que ganha pouco dinheiro. Então, nós vamos classificar o mundo entre ricos e pobres. Isso não satisfazia mais as análises. E era necessário criar um outro índice, criar uma nova forma de classificar os países, para a gente poder utilizar ela, para poder estudar esses países. Então esses dois caras, esses dois economistas, né, o Amartya Sen e o Mahmoud Ulhaq, os dois se juntaram e criaram o Índice de Desenvolvimento Humano. Então quanto mais as pessoas estudam, quanto mais as pessoas nesse país, né, num país ou numa região, quanto mais tempo de estudo as pessoas têm, quanto mais anos de vida a pessoa tem, e quanto mais renda per capita as pessoas têm, quanto mais dinheiro as pessoas têm,
isso eleva o IDH vai lá em cima. Se as pessoas têm poucos anos de estudo e vivem poucos anos de vida e têm pouco dinheiro, pouca renda, o IDH vai lá embaixo. Então nós temos aqui nesse caso o azul escuro representando o IDH mais alto e o azul claro representando o IDH mais baixo. Vocês podem ver ó, que Estados Unidos e Canadá, Europa, e Rússia, Japão, Austrália, Argentina e Chile e Uruguai são países que têm um belo IDH, um IDH muito próximo de 1. Por quê? Essa medida é feita do 0 a 1. Então o 0,000 é o mais baixo. Depois o 1 é o mais alto. Então temos nota entre 0,001 até o 0,999. Quanto mais próximo do 0,999, o IDH é muito alto, é muito bom. Quanto mais próximo do zero, o IDH é baixo. E depois nós temos o IDH intermediário. No caso do Brasil, nós temos um IDH intermediário. Nós temos aqui uma qualidade de vida diferente, que não é alta como a europeia, como a americana, norte-americana, mas também não é baixa como a da África. Então a gente está num índice médio, intermediário. Isso mostra, então, que nós podemos classificar os países pela qualidade de vida que as pessoas têm. Qual a qualidade de vida que as pessoas têm? Se as pessoas vivem muito, significa que elas têm condição de tratamento de saúde, se elas têm condição de ir num posto de saúde ou de ter um médico, de ter acesso a remédios. Isso vai fazer com que as pessoas vivam mais. Tem água encanada, água tratada, água filtrada, isso tudo faz diferença, faz com que as pessoas vivam mais. Se as pessoas não têm nada disso, elas vão viver menos. Se as pessoas estudam mais, as pessoas vão viver mais também. Isso é uma característica que a ONU já encontrou, inclusive. Pessoas que estudam mais vivem mais. Então, nós temos essa divisão do mundo em divisão de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, isso seria a questão aqui de um país desenvolvido ou não. Hoje, a gente pode classificar um país desenvolvido, um país que tem um bom IDH, não um país que tem só um país que tem dinheiro. Por exemplo, o Brasil é um país muito rico. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Só que nós não estamos entre os 10 maiores IDH. Em economia, nós estamos entre os 10. Mas em IDH, nós estamos muito baixo. Nós estamos aí no número 70, 80. Então, a gente é os 10º do mundo em dinheiro, mas a gente está em 70 em qualidade de vida. Existem países que são os primeiros em renda, como os Estados Unidos, por exemplo, é um país que está em primeiro lá, o país mais rico do mundo, só que ele também está entre os 4 países com melhor qualidade de vida do mundo. Então, o Japão é a mesma coisa. O Japão, se não me engano, é o 3º país do mundo em qualidade de vida, mas é o 2º país, aliás, a 3ª economia do mundo. É o 3º país mais rico do mundo, só que está também em 3º lugar no IDH. Então vocês podem ver que IDH e riqueza são coisas diferentes, tá? São coisas bem diferentes. Ó, o Brasil aqui, ó. O Brasil é muito mais rico que o Chile e que a Argentina. Só que em IDH a gente está abaixo deles. Por quê? Isso mostra que há uma desigualdade muito grande no país. Que existe muita gente pobre e pouca gente com dinheiro para poder viver dignamente. E por que acontece isso, então? Acontece isso também por conta de uma divisão chamada Divisão Internacional do Trabalho, tá? Que chama DIT. A Divisão Internacional do Trabalho, a DIT, é a distribuição da produção econômica industrial internacional. Considerando que é possível que um único país seja potencialmente produtor de todas as mercadorias, dividem-se os campos de especialização produtiva pelas diversas partes da Terra. Então, vou explicar para vocês o que acontece. O que é a Divisão Internacional do Trabalho? É a seguinte: países que são mais desenvolvidos, vou voltar no mapa aqui para vocês, países que são mais desenvolvidos, como esses daqui, ó, do norte, países desenvolvidos do norte, da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, do Japão e da Austrália, esses países eles têm mais um IDH melhor, ou seja, desenvolve melhor. Como eles se desenvolvem mais, as pessoas desenvolvem mais, tem um desenvolvimento humano melhor, as pessoas têm uma qualidade de vida melhor, essas pessoas então conseguem criar mais tecnologia, conseguem criar mais produtos. E criando tecnologia, elas conseguem vender tecnologia para quem não tem, que é o nosso caso aqui, ó, os países subdesenvolvidos. Então, os países ricos produzem aquilo que tem tecnologia,
E os países subdesenvolvidos produzem a matéria-prima, que é o nosso caso. Só que quem gera mais dinheiro? O que gera mais dinheiro são os produtos de tecnologia, não os produtos de matéria-prima. Isso mostra, então, que aqui no norte do mundo vai ter mais emprego para eles trabalharem, vai ter mais empresas, vai ter mais dinheiro e vai ter mais IDH. O IDH vai ser mais alto. No nosso caso, a gente vai ficar aqui sempre na produção da matéria-prima, com menos empregos, menos desenvolvimento humano e o IDH mais baixo. E é por isso, então, que chama-se Divisão Internacional do Trabalho. Alguns países produzem tecnologia, como vocês estão vendo aqui no caso dessa imagem, o robô produzindo na fábrica, e outros países produzem matéria-prima, que é o nosso caso, produz produto agrícola. É só vocês fazerem o seguinte: vá na feira e veja quanto custa banana, laranja, abacaxi, melancia, e depois entra na internet e vê quanto custa um videogame mais caro aí, um PlayStation 5. Vocês vão ver o que custa mais para produzir, o que é mais caro. Produzir alimento ou produzir tecnologia. Nesse caso, então, a gente fica sempre para trás, porque existem países que produzem a tecnologia e a gente não. E a gente tem sempre que comprar a tecnologia deles. É por isso que quando você olha o preço do iPhone, você fica espantado, né? Por quê? Porque o iPhone é produzido fora do país. Se fosse produzido aqui, seria mais barato. Assim como outras tecnologias que vocês queiram comprar aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um joinha aí para você, dá um joinha para dar aquela fortalecida no nosso canal. E faça atividades que está lá no sala de aula do Classroom, do Google, beleza? Um abraço para vocês, até a próxima aula.